Silencie e descubra quem você é de verdade. O poder estoico do silêncio. O silêncio é muitas vezes confundido com ausência, vazio ou fraqueza. Mas, na verdade, ele é uma das mais poderosas ferramentas de transformação que você pode descobrir dentro de si. Vivemos em um mundo que não tolera a pausa. Tudo ao nosso redor exige pressa, movimento constante, respostas imediatas. A vida moderna é regida pelo barulho, notificações, cobranças, opiniões alheias, expectativas que chegam sem convite e ocupam nossa mente como uma multidão que nunca se cala. Nesse cenário, aprender a silenciar não é um ato de passividade, mas de coragem. É a declaração firme de que você não será governada pelo caos externo, mas pelo domínio interior que nasce quando a mente encontra espaço para respirar. O poder do silêncio estoico não está em isolar-se do mundo, mas em criar dentro de si um território inviolável onde as opiniões dos outros não chegam e onde o julgamento externo não tem mais poder. É nesse espaço íntimo, profundo e protegido que você se descobre de verdade. Porque, quando o barulho cessa, quando você escolhe não reagir automaticamente a tudo o que acontece, aquilo que é essencial se manifesta com clareza. As máscaras caem, as distrações perdem força, e o que sobra é a verdade que sempre esteve aí, esperando para ser ouvida. Os grandes filósofos estoicos compreendiam essa verdade de forma simples e poderosa. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, em silêncio, como se cada palavra fosse um lembrete de que o domínio do mundo começa pelo domínio da própria mente. Epicteto ensinava que não são as circunstâncias que moldam quem somos, mas como escolhemos respondê-las. E muitas vezes a resposta mais sábia é a que não precisa de palavras, mas de serenidade. O silêncio é, portanto, uma escola de autoconhecimento. Ele revela as contradições que escondemos, expõe os medos que tentamos ignorar e mostra que a verdadeira força não está em falar, mas em sustentar o peso de ouvir a nós mesmos sem fugir. Silenciar é mergulhar em um espelho invisível. Esse espelho não mostra apenas o rosto que você apresenta ao mundo, mas o reflexo cru da sua essência. Ele devolve suas dúvidas, suas inseguranças, suas feridas mal cicatrizadas. Por isso, o silêncio assusta, porque nele não há distrações para amortecer a dor. Mas é exatamente aí que mora o poder. Ao se permitir atravessar esse desconforto, você encontra um solo firme que nenhuma tempestade externa pode destruir. No silêncio, você aprende a se sustentar de dentro para fora, a construir uma fortaleza que não depende de aprovação, de aplausos ou de comparações. E é essa a promessa do silêncio estoico. Devolver a você mesma. Em meio ao barulho incessante do mundo, ele oferece um refúgio que não pode ser invadido. Um espaço onde você se reconecta com sua própria essência e descobre que a paz que tanto procura nunca esteve fora, mas sempre dentro. O silêncio não é ausência de vida, é presença plena. Não é vazio, é profundidade. Quando você aprende a silenciar, descobre que já possui dentro de si tudo aquilo que julgava faltar. E é a partir desse encontro consigo mesma que a vida começa a se transformar de forma verdadeira, duradoura e indestrutível. O silêncio não é apenas a falta de som. Ele é uma força moldadora que revela quem você é quando o mundo não te distrai. Desde cedo, fomos condicionados a acreditar que valor está em falar, em expor, em justificar-se a cada instante, como se permanecer quieta fosse sinal de fraqueza ou submissão. Porém, a filosofia estoica mostra justamente o contrário. O silêncio é uma das formas mais puras de força interior. É nele que você aprende a lidar com os pensamentos que evitou por tanto tempo, com as emoções que disfarçou diante dos outros, com as verdades que empurrou para debaixo do tapete do cotidiano. Quando você se permite silenciar, descobre que não é o mundo que faz barulho, é sua mente que nunca aprendeu a descansar. A disciplina do silêncio começa no momento em que você decide não reagir de imediato. Cada vez que alguém te provoca, que a vida te pressiona, que as circunstâncias tentam arrancar de você uma resposta automática, existe uma oportunidade. A oportunidade de respirar, de observar e de escolher se vale a pena gastar sua energia.
O silêncio não é covardia, é a vitória sobre o impulso. Os estoicos acreditavam que reagir sem pensar é estar escrava das paixões, mas calar é escolher a liberdade. Quando você opta por não se deixar arrastar, dá um passo em direção ao autodomínio, que é a verdadeira meta de toda mente que busca força. Marco Aurélio lembrava que não é preciso opinar sobre tudo, nem absorver tudo o que chega até nós. A mente precisa de espaços vazios, de momentos de recolhimento, do mesmo modo que o corpo precisa de sono para se recompor. Quando você abraça o silêncio, cria uma fortaleza mental, onde nada externo tem permissão de entrar sem que você consinta. Essa prática não se resume a evitar discussões ou a guardar segredos. Ela é uma forma de se treinar para a vida. No silêncio, você aprende a separar aquilo que importa do que é apenas ruído, a reconhecer o que é fruto do seu julgamento e o que é apenas reflexo de expectativas alheias. O silêncio exige coragem porque ele não disfarça nada. Ele não mascara dores, não apaga dúvidas, não suaviza medos. Pelo contrário, ele expõe tudo isso diante de você como em um espelho que não pode ser quebrado. É por isso que tantas pessoas fogem dele. Mas, ao enfrentar esse desconforto, você descobre que a dor não é inimiga, é guia. O silêncio te mostra onde estão suas feridas e te convida a curá-las, não a escondê-las. Essa é a essência do estoicismo: encarar a realidade como ela é, sem adornos, sem desculpas, sem fuga. Quando o silêncio se torna hábito, sua mente passa a reagir de maneira diferente. O que antes te desestabilizava agora não tem o mesmo peso. O que antes parecia urgente revela-se irrelevante. O silêncio te dá a visão clara de que nem todo chamado merece resposta, nem toda provocação exige contra-ataque, nem toda opinião deve ser considerada. Ele te ensina a ser seletiva, a proteger sua paz como algo sagrado, a não desperdiçar energia em batalhas que não mudam nada. Ao escolher o silêncio, você decide que sua vida não será governada por estímulos externos, mas por sua própria consciência. Esse é o primeiro passo no caminho do autoconhecimento estoico. Aprender que o silêncio não é ausência, mas presença total. Ele não te distancia do mundo, mas te aproxima da sua essência. É no silêncio que você começa a ouvir sua voz mais verdadeira, aquela que o barulho abafava há anos. É nele que você encontra a coragem de se encarar sem máscaras e a clareza para viver de acordo com quem você realmente é. O silêncio é o solo fértil onde o estoicismo floresce. E quem aprende a cultivá-lo descobre que nada externo tem o poder de destruir aquilo que nasce de dentro. O silêncio é uma arte de observação. Quando você cala a boca e aquieta a mente, começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. O mundo nunca deixou de falar com você, mas a pressa e o barulho interno não permitiam que você escutasse. É nesse estado de quietude que os estoicos encontravam sabedoria, não apenas em grandes discursos, mas na contemplação do que é simples, repetitivo e aparentemente banal. O vento que passa, o movimento das pessoas, o ciclo da natureza, tudo isso se transforma em lição quando você aprende a silenciar. Porque o silêncio não é só ausência de fala, ele é a abertura para enxergar o que realmente está acontecendo. Na vida moderna, estamos acostumados a consumir informações em excesso. Notícias, opiniões, conversas superficiais, redes sociais. Cada segundo é preenchido por algo que exige nossa atenção, e no fim do dia, a mente está saturada, incapaz de distinguir o que é essencial do que é descartável. O silêncio é o antídoto contra essa intoxicação. Ele cria espaço dentro de você para que a sabedoria se organize. É como um quarto bagunçado que, ao ser esvaziado, mostra o que realmente vale a pena manter. Os estoicos entendiam que só uma mente limpa pode tomar boas decisões, e o silêncio é a ferramenta para essa limpeza. Epicteto dizia que não são os eventos que perturbam o homem, mas as opiniões que ele cria sobre eles. E como essas opiniões nascem? Do barulho constante dos julgamentos e das comparações. Quando você se cala, cria distância desses impulsos e começa a observar os fatos como eles são, sem interpretações imediatas. Essa prática fortalece a imparcialidade e a clareza.
Duas virtudes estoicas essenciais. O silêncio, nesse sentido, se torna um filtro que separa a realidade dos excessos que sua mente acrescenta. Sem ele, você vive perdida em ruídos. Com ele, você enxerga com nitidez. O silêncio também aprofunda a escuta dos outros. Muitas vezes, acreditamos que ouvir é apenas esperar a vez de falar. Mas, quando você realmente silencia, começa a ouvir além das palavras. Percebe o tom, as pausas, a emoção escondida. A comunicação verdadeira nasce desse espaço. Os estoicos praticavam o desapego do ego para aprender a escutar. E esse desapego começa com o silêncio. Porque quem fala demais não ouve nada, e quem não ouve nada se afasta da verdade. Praticar a observação silenciosa é também se tornar menos reativa. Você não precisa responder a cada provocação. Não precisa intervir em cada discussão. Não precisa provar nada a ninguém. O silêncio te ensina que há força em sustentar sua própria calma quando tudo ao redor é caos. Isso não é indiferença, é sabedoria. A cada vez que você escolhe observar em vez de reagir, treina sua mente para se manter centrada. Essa prática constante cria um espaço interior tão sólido que nada externo consegue derrubar. O silêncio como arte de observar é uma lição de humildade. Ele mostra que você não precisa ter sempre a última palavra, que não é necessário controlar tudo, que nem tudo gira em torno das suas opiniões. Ele devolve a você a consciência de que o mundo é maior do que seus problemas e que muitas das respostas que você busca já estão presentes ao seu redor. Basta calar para escutá-las. Essa é a riqueza que o silêncio oferece. A revelação de que a sabedoria não precisa ser inventada, apenas reconhecida. O silêncio é também uma forma de resistência contra um mundo que tenta sequestrar sua atenção a cada instante. Vivemos em uma era em que tudo é projetado para manter a mente ocupada, para prender você em ciclos intermináveis de estímulos. As redes sociais foram construídas para explorar sua necessidade de resposta rápida. Os noticiários transformam cada detalhe em urgência. O trabalho impõe uma rotina de pressa constante. Nesse cenário, parar, calar e simplesmente estar presente é quase um ato revolucionário. É uma forma de dizer não ao ritmo imposto de fora, e sim ao ritmo que nasce de dentro. O silêncio é uma insubmissão discreta, mas poderosa, porque nele você recupera o que o mundo tenta roubar: sua atenção, sua clareza, sua autonomia. Os estoicos sabiam que o verdadeiro poder não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo. E não há domínio sem controle da atenção. O silêncio treina justamente esse músculo interno. Quando você escolhe se calar, está também escolhendo direcionar sua energia. Em vez de desperdiçar forças em discussões vazias ou em pensamentos repetitivos, você guarda sua vitalidade para aquilo que realmente importa. É nesse processo que você aprende a diferenciar urgência de importância, barulho de verdade, distração de propósito. O silêncio, portanto, é resistência porque rompe o ciclo de escravidão ao que é irrelevante. Resistir através do silêncio não significa se afastar do mundo, mas estar nele de forma mais consciente. Significa não reagir como massa, não se deixar arrastar pelo impulso coletivo de falar sem pensar, de julgar sem refletir, de correr sem direção. É a prática de criar um espaço entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço habita a sua liberdade. É ali que você escolhe não ser apenas resultado do ambiente, mas autora da própria vida. Essa é a maior resistência que existe. Não deixar que os outros ditem quem você é. Marco Aurélio escrevia que tudo o que acontece está fora do seu controle, mas que a forma como você reage está totalmente em suas mãos. O silêncio é a concretização dessa ideia. Ele é a prova de que você não precisa ceder ao caos, que pode resistir a ele sem barulho, sem luta visível, apenas mantendo-se firme em seu centro. Essa firmeza não é notada por todos, mas é sentida por você. E basta. Porque não se trata de mostrar força, mas de viver em força. Essa resistência silenciosa é transformadora porque, com o tempo, cria uma blindagem natural. As palavras dos outros já não te ferem da mesma forma. As circunstâncias já não te agitam com tanta intensidade.
As perdas já não te devastam completamente. Você aprende a resistir em silêncio, e essa resistência te torna imperturbável. Não é que o mundo deixe de ter problemas, mas você deixa de ser escrava deles. O silêncio, nesse sentido, é a maior vitória contra as forças externas que tentam te dominar. Praticar essa forma de resistência exige constância. Não é algo que se conquista em um único dia, mas um hábito cultivado pouco a pouco. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da reação impulsiva, fortalece essa armadura invisível. E quanto mais consistente for, mais perceberá que o mundo pode tentar te arrastar, mas você não se deixa mover. O silêncio se torna seu refúgio e sua arma. Ele é a resistência que não grita, mas transforma. O silêncio é um mestre severo porque ele obriga você a encarar aquilo que normalmente tenta esconder. Enquanto há barulho, existe distração. Você corre de um lado para o outro, responde a demandas, se perde em conversas e, nesse fluxo, consegue evitar olhar para dentro. Mas quando o silêncio se instala, não há mais para onde fugir. Ele expõe os pensamentos que você empurrou para o fundo, os medos que tentou ignorar, os ressentimentos que nunca resolveu. É um encontro inevitável com sua própria verdade. E embora possa ser doloroso no início, é justamente esse encontro que abre o caminho para a transformação. Os estoicos acreditavam que o sofrimento não vem dos fatos em si, mas da forma como interpretamos esses fatos. O silêncio te dá a chance de revisitar interpretações antigas e perceber o quanto delas foi distorção da sua mente. Ele mostra que muitas das dores que você carrega não são reais hoje, são apenas ecos de lembranças não curadas. É no silêncio que você tem a oportunidade de desatar esses nós internos, de trazer à consciência aquilo que ficou preso no subconsciente. E ao trazer à luz, você retira o poder dessas sombras. O que antes parecia insuportável se revela apenas como uma história que pode ser ressignificada. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como uma forma de ordenar o caos interior. Cada palavra era um exercício de enfrentamento das próprias fraquezas. O silêncio faz o mesmo com você, mesmo sem a escrita. Ele é o terreno em que você se confronta com sua vulnerabilidade. Não há plateia, não há elogios, não há máscaras. Apenas você e a verdade que evitou. Esse confronto é desconfortável, mas também libertador. Porque, ao aceitar quem você realmente é, sem adornos, você deixa de gastar energia tentando sustentar uma imagem para o mundo. O silêncio, portanto, não é apenas introspecção, é honestidade radical. Esse mestre severo também ensina a humildade. No silêncio, você percebe que não é invencível, que tem falhas, que comete erros. Mas, em vez de isso ser motivo de vergonha, torna-se fonte de crescimento. O silêncio abre espaço para a autocompaixão, para entender que falhar faz parte do processo humano. E que, ao reconhecer suas limitações, você se torna mais forte, não mais fraca. O silêncio te ensina a ser humana antes de querer ser perfeita, e esse aprendizado é mais valioso do que qualquer conquista externa. O silêncio como mestre não entrega respostas rápidas. Ele exige paciência. A mente acostumada com estímulos imediatos se irrita com a pausa, busca atalhos, tenta escapar. Mas, quanto mais você se acostuma a permanecer nele, mais descobre que a sabedoria não vem de fora, mas de dentro. As respostas que você procura não estão escondidas em um livro, em uma opinião ou em um conselho. Elas estão dentro de você, esperando que o barulho cesse para que possam ser ouvidas. É esse o maior ensinamento do silêncio. A vida não precisa ser sempre explicada. Muitas vezes basta ser escutada. Quando você se submete a esse mestre, começa a enxergar que a solidão não é um castigo, mas uma oportunidade de reconexão. Aprende que o vazio não é ausência, mas espaço para a reconstrução. Percebe que a dor não é inimiga, mas caminho para a clareza. O silêncio, em sua dureza, abre as portas para uma vida mais autêntica, livre de ilusões e mais fiel à sua essência. É nesse aprendizado que você descobre que ser guiada pelo silêncio é se entregar ao mais profundo de si mesma. O silêncio é um escudo invisível que protege você do desgaste causado pela necessidade de provar algo a todos.
A maior parte do sofrimento humano nasce da comparação, do julgamento e da busca incessante por reconhecimento. Vivemos tentando ser validadas, tentando mostrar resultados, tentando conquistar a aprovação que nunca vem de forma completa. Essa corrida, no entanto, não tem linha de chegada, porque sempre haverá alguém mais rápido, mais forte, mais elogiado. É aqui que o silêncio mostra seu poder. Ele corta o ciclo da comparação e devolve a você a serenidade de viver por si mesma. Ao silenciar, você se liberta da exigência de explicar seus passos e descobre que a verdadeira força não está em convencer os outros, mas em sustentar sua própria paz. Os estoicos lembravam que não temos controle sobre o que pensam de nós, apenas sobre como escolhemos reagir. Quando você se cala diante das críticas ou dos julgamentos, não porque está rendida, mas porque escolhe não gastar energia com o que não pode controlar, você exerce o domínio mais elevado. Essa postura não é indiferença fria, mas sabedoria prática. Cada vez que deixa de justificar-se, de tentar se defender de ataques superficiais, fortalece a convicção interna de que não precisa ser medida pelos olhos alheios. O silêncio se torna um escudo contra as pressões externas, permitindo que você continue seu caminho sem se deixar abalar por vozes que nada acrescentam à sua jornada. Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade está em manter a mente livre de perturbações desnecessárias. O silêncio é justamente a ferramenta que cria essa tranquilidade. Ele impede que você absorva insultos como verdades, impede que você confunda opiniões passageiras com sentenças permanentes. Ao escolher o silêncio, você decide que não vai carregar pesos que não pertencem a você. E esse ato de recusa é um ato de proteção. Assim como um escudo desvia flechas antes que elas atinjam o corpo, o silêncio desvia ataques antes que eles alcancem o coração. Esse escudo, no entanto, não é feito para afastar tudo, mas para filtrar. O silêncio não te transforma em alguém isolada, incapaz de interagir, mas em alguém seletiva, consciente do que vale a pena acolher e do que precisa ser rejeitado. É um limite invisível que você estabelece para si mesma. Ele te lembra que não é sua obrigação responder a tudo, que não é necessário justificar cada escolha, que não é preciso abrir sua vida a cada olhar curioso. Esse limite protege sua energia e preserva sua autenticidade. Com o tempo, o silêncio como escudo cria uma presença diferente. As pessoas percebem que não conseguem te desestabilizar facilmente, que seus ataques não encontram resposta, que suas opiniões não têm o poder que imaginavam. Esse efeito gera respeito, mesmo que inconsciente. O silêncio impõe um tipo de autoridade que não precisa ser declarada, apenas sustentada. Porque quem domina o silêncio mostra que domina a si mesmo, e quem domina a si mesmo não pode ser dominado. O escudo do silêncio é, portanto, uma escolha estratégica de vida. Ele não apenas protege contra o que vem de fora, mas fortalece o que nasce de dentro. Cada vez que você recusa o jogo da aprovação externa, reafirma para si mesma que já é suficiente, que não precisa ser validada para existir com plenitude. Essa é a verdadeira proteção que o silêncio oferece. Não apenas barrar os ataques, mas garantir que sua identidade permaneça intacta diante deles. O silêncio é também um treino de paciência. Em um mundo que exige respostas imediatas, em que cada mensagem deve ser respondida em segundos e cada opinião precisa ser dada sem reflexão, escolher calar é nadar contra a corrente. A impaciência é uma prisão invisível que aprisiona a maioria das pessoas. Elas acreditam que precisam se manifestar o tempo todo, como se o silêncio fosse um risco de serem esquecidas ou ignoradas. Mas, para os estoicos, a paciência era um dos pilares da sabedoria, e o silêncio era o exercício que a fortalecia. Porque quem aprende a esperar, quem suporta a pausa, descobre uma força que poucos dominam, a de agir no tempo certo, em vez de se perder em movimentos precipitados. Marco Aurélio dizia que tudo acontece no tempo devido da natureza, e tentar apressar o fluxo natural é uma ilusão que gera sofrimento. O silêncio ensina isso na prática. Quando você decide não responder imediatamente, quando escolhe observar antes de agir,
Está treinando sua mente para não se deixar controlar pela ansiedade. Essa espera não é passividade, mas uma forma de controle. É a prova de que você não precisa correr atrás do ritmo dos outros, de que pode manter-se firme no seu próprio compasso. O silêncio, nesse sentido, é uma disciplina que rompe com a pressa e oferece espaço para que decisões mais sábias floresçam. A paciência cultivada pelo silêncio transforma a forma como você encara os problemas. Aquilo que antes parecia urgente se revela insignificante quando visto de uma perspectiva mais ampla. O que parecia ser um ataque se mostra como apenas mais uma opinião passageira. O silêncio te dá o intervalo necessário para ver as coisas como realmente são, sem o filtro da emoção imediata. Esse distanciamento é ouro para quem busca a serenidade estoica, porque mostra que poucas coisas merecem de fato a sua energia. Essa prática também fortalece suas relações. Quantas vezes discussões foram alimentadas porque alguém não soube esperar, porque respondeu no calor da emoção, porque falou mais do que deveria? O silêncio interrompe esse ciclo destrutivo. Ele cria espaço para que as palavras sejam escolhidas com cuidado, para que a resposta venha temperada pela razão, em vez de envenenada pela raiva. O silêncio, assim, não só protege você de conflitos desnecessários, como também constrói pontes mais sólidas de convivência. A paciência aprendida com o silêncio se estende à forma como você encara a vida. De repente, você percebe que não precisa se apressar para alcançar tudo agora, que pode avançar em seu ritmo, que os resultados virão no tempo certo. Essa mudança reduz a ansiedade, alivia o peso da comparação e devolve a leveza de viver cada etapa como parte do processo. O silêncio é o treino que lembra você de que nem sempre fazer mais rápido é melhor e que, muitas vezes, esperar é a ação mais poderosa que se pode escolher. Com o tempo, a paciência moldada pelo silêncio se torna uma virtude natural. Você já não se irrita com atrasos, não se desespera com a demora, não se deixa arrastar pela urgência fabricada do mundo. Aprende a esperar, não como quem perde tempo, mas como quem sabe que o tempo é aliado. Essa é a grande lição do silêncio. A paciência não é inatividade, é domínio. E quem domina o tempo da própria resposta domina também o rumo da própria vida. O silêncio é uma forma de autoconhecimento profundo, porque ele abre espaço para que você perceba a si mesma sem máscaras, sem distrações e sem o olhar constante dos outros. No barulho cotidiano, é fácil se perder em papéis sociais, em expectativas externas, em imagens cuidadosamente construídas para agradar. Mas quando o silêncio toma o lugar do ruído, você se encontra nua diante de quem realmente é. Não há filtros, não há plateia, não há aprovação. Apenas você, sua consciência e a verdade que tenta se revelar. Esse encontro pode ser desconfortável, mas é necessário, porque só conhecendo a si mesma, você pode começar a viver de forma autêntica. Os estoicos afirmavam que não adianta buscar fora o que você ainda não encontrou dentro. O silêncio é o caminho para essa busca interior. Quando você se recolhe, começa a ouvir pensamentos que estavam abafados pelo excesso de estímulos. Muitas vezes, essas vozes internas mostram desejos verdadeiros que foram ignorados ou alertas que você se recusou a escutar. O silêncio, nesse sentido, funciona como uma lente de aumento, revelando o que estava escondido sob o ruído das obrigações e das pressões. É nele que surgem as perguntas mais importantes. Quem sou eu quando ninguém está olhando? O que realmente desejo para minha vida? O que é meu e o que apenas repeti porque esperavam isso de mim? Esse mergulho exige coragem, porque o silêncio pode mostrar contradições. Ele revela que muitas vezes você viveu para corresponder, não para ser, que fez escolhas por medo de rejeição, não por convicção, que carregou fardos que não eram seus, apenas porque acreditava que precisava provar algo. O silêncio não julga, mas expõe. E essa exposição é o primeiro passo para a libertação. Só quando você se vê por inteiro, com luzes e sombras, pode escolher um caminho que seja realmente seu. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em silêncio porque entendia que era nesse espaço de introspecção que encontrava sua verdade mais pura. Ele não escrevia para agradar ou convencer, mas para se lembrar de quem era e de quem queria ser.
Esse é o convite do silêncio. Criar um espaço em que você se encontre consigo mesma, sem máscaras, sem performance, sem pressão. É nesse encontro que nasce a força de viver uma vida coerente. O autoconhecimento que o silêncio proporciona não é apenas teórico, mas prático. Ele mostra, nas pequenas escolhas diárias, o quanto você está agindo de acordo com sua essência ou de acordo com as expectativas alheias. Mostra se suas palavras refletem seus valores ou apenas repetem o que é conveniente. Mostra se suas ações estão alinhadas ao que você acredita ou se estão apenas reproduzindo hábitos automáticos. Essa clareza é transformadora, porque permite que você ajuste o rumo de forma consciente. No fim, o silêncio como autoconhecimento não é isolamento, mas reconexão. Ele não afasta você do mundo, mas devolve a você mesma. Ao aprender a se escutar sem distrações, você descobre que já possui dentro de si a orientação que tanto buscava fora. A voz da sua consciência, abafada pelo barulho, finalmente pode ser ouvida. E ao segui-la, você deixa de viver pela expectativa dos outros e passa a viver pela fidelidade à sua própria verdade. Esse é o poder mais profundo do silêncio. Revelar quem você é de verdade e dar coragem para viver de acordo com isso. O silêncio é uma medicina invisível que cura feridas que nenhuma palavra consegue alcançar. Muitas vezes, acreditamos que precisamos falar, explicar, justificar ou até mesmo gritar nossas dores para que elas se dissolvam. Mas há feridas que só cicatrizam quando a mente descansa do esforço de traduzir sentimentos em frases. O silêncio não exige explicações, não cobra narrativas, não pede coerência. Ele apenas oferece espaço para que a dor se manifeste e, ao mesmo tempo, para que a cura aconteça. Essa é uma das razões pelas quais os estoicos valorizavam tanto a prática da introspecção silenciosa, porque nela o espírito encontra repouso, e no repouso a força se regenera. Quando você mergulha no silêncio, descobre que muito do que chamava de sofrimento era, na verdade, resistência àquilo que já havia acontecido. Você revive discussões passadas, repete mentalmente palavras que feriram, constrói diálogos imaginários que nunca existirão. Tudo isso é ruído interno. O silêncio, ao contrário, interrompe esse ciclo. Ele não apaga o que aconteceu, mas retira o combustível que mantém a ferida aberta. Aos poucos, a mente aprende a soltar o que não pode ser mudado. Esse ato de soltar é um bálsamo. Ele transforma a dor em memória, a memória em aprendizado e o aprendizado em força. Epicteto dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas as opiniões que formamos sobre eles. O silêncio ajuda a revisar essas opiniões. Quando você cala, percebe que muitas das histórias que repete para si mesma são apenas interpretações distorcidas, exageros criados pelo medo ou pela raiva. O silêncio devolve a você o poder de reescrever essas narrativas de forma mais serena. Ele não muda o passado, mas muda a forma como você convive com ele. E essa mudança é o que permite a cura. O silêncio também atua no corpo. A ciência moderna confirma o que os estoicos já intuíam. O barulho constante, tanto externo quanto mental, mantém o corpo em estado de alerta. Esse estado prolongado gera estresse, ansiedade, insônia, doenças. O silêncio, ao contrário, ativa mecanismos de recuperação. Ele desacelera a respiração, regula os batimentos cardíacos, acalma os músculos. Por isso, silenciar não é apenas um exercício filosófico, é também um cuidado físico. É uma forma de restaurar o equilíbrio entre corpo e mente. Essa medicina silenciosa não é imediata. Assim como uma ferida externa leva tempo para cicatrizar, as feridas internas também precisam de paciência. No início, o silêncio pode parecer incômodo, porque obriga você a sentir plenamente a dor que tentou evitar. Mas, com o tempo, essa dor se dissolve em compreensão. O que antes parecia insuportável se transforma em aceitação, e a aceitação abre espaço para a leveza. O silêncio, nesse sentido, não é um analgésico que mascara a dor, mas um remédio que trata a raiz dela. Quando você permite que o silêncio cure, percebe que não precisa de tantas explicações, de tantas justificativas, de tantas defesas. A vida se torna mais leve porque você aprende a carregar apenas o necessário.
O silêncio ensina que o sofrimento não é inimigo, mas professor, e que a cura não está em lutar contra ele, mas em escutá-lo até que sua lição esteja completa. Nesse processo, você descobre que não é vítima da dor, mas sobrevivente dela. E que, ao atravessar o silêncio, sai mais forte, mais lúcida e mais preparada para viver. O silêncio é um campo de treinamento para a mente, onde cada instante de quietude funciona como um exercício de fortalecimento interior. Assim como os músculos precisam de resistência para crescer, a mente precisa da disciplina de suportar o vazio sem se perder em distrações. No início, o silêncio parece hostil. Ele revela pensamentos que você não queria ouvir, mostra preocupações que preferia esconder, traz à tona inseguranças que o barulho abafava. Mas, quanto mais você permanece nele, mais percebe que está diante de um treino essencial. O silêncio é como um peso invisível que, quando levantado repetidas vezes, cria resiliência mental e emocional. Os estoicos enxergavam o silêncio como uma prática diária, não como algo ocasional. Epicteto ensinava que, se não conseguimos governar nossas próprias palavras, dificilmente conseguiremos governar nossas ações. E, se não governamos nossas ações, seremos arrastados pelas circunstâncias. O silêncio, então, se torna o exercício inicial dessa cadeia de domínio. Ele ensina você a esperar antes de responder, a medir antes de agir, a refletir antes de decidir. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da reação automática, fortalece o músculo do autocontrole. Esse treinamento mental tem consequências práticas poderosas. Pessoas que não cultivam o silêncio geralmente se deixam levar pelo calor da emoção. Tomam decisões precipitadas e depois se arrependem. Já aquelas que treinam a mente com a quietude ganham a capacidade de pausar, avaliar e agir de maneira mais estratégica. O silêncio funciona como uma espécie de pausa consciente entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que você encontra sua liberdade. O mundo pode te provocar, mas você não é obrigada a se perder na provocação. Você tem escolha, e o silêncio te ensina a exercê-la. Além disso, o silêncio fortalece a disciplina. Ele não é apenas ausência de palavras, mas domínio sobre os impulsos. Não falar quando a raiva aperta, não reagir quando a vaidade pede palco, não se exibir quando o orgulho exige atenção. Esse é o verdadeiro treino, sustentar a calma diante do fogo. E, quanto mais você pratica, mais percebe que a mente se torna resistente. Os ataques externos já não te ferem da mesma forma. Os imprevistos já não desorganizam seu equilíbrio. As críticas já não têm o mesmo impacto. O silêncio, como treinamento, constrói uma fortaleza invisível que protege sua paz. Esse processo, porém, exige constância. Não basta silenciar uma vez ou outra, como quem busca um alívio momentâneo. É preciso transformar o silêncio em prática contínua. Reservar momentos do dia para se desconectar, para observar sem julgar, para simplesmente existir sem falar. Esse hábito, com o tempo, molda sua mente da mesma forma que o exercício físico molda o corpo. Ele cria resistência contra distrações, aumenta sua clareza e fortalece sua capacidade de agir de acordo com seus valores e não com pressões externas. O silêncio como campo de treinamento não é um refúgio para escapar da vida, mas uma preparação para enfrentá-la com mais firmeza. Ele não te afasta dos desafios, mas te arma para encará-los com serenidade. Ao suportar o silêncio, você aprende a suportar a si mesma. E ao suportar a si mesma, descobre que nada externo pode realmente te derrubar. Essa é a verdadeira vitória do treino silencioso. Transformar sua mente em aliada em vez de inimiga. O silêncio é também um ato de poder invisível, porque ele retira dos outros a capacidade de controlar suas reações. A maioria das pessoas acredita que força está em responder de imediato, em se defender com palavras afiadas, em mostrar que não aceita provocações. Mas, na verdade, quem reage assim está apenas se revelando prisioneiro do impulso. Os estoicos compreendiam que a verdadeira autoridade está em escolher quando e como agir. E nada simboliza melhor essa escolha do que o silêncio. Quando você se cala diante de uma provocação,
Não é sinal de fraqueza, mas de domínio. É você dizendo, sem palavras, que não será arrastada para batalhas inúteis, que não cederá sua paz em troca de uma vitória ilusória. O silêncio desconcerta porque o mundo espera a resposta. Ele quebra o padrão esperado e, com isso, retira o poder de quem tenta te manipular. Quantas vezes alguém falou algo apenas para te desestabilizar, esperando sua explosão como combustível para continuar? Quando você responde com silêncio, frustra essa expectativa, o outro perde o controle e você mantém a dignidade. Esse poder invisível transforma sua postura diante da vida. Em vez de ser conduzida pelos outros, é você quem define os termos da sua interação. Essa é a essência do estoicismo. Não permitir que fatores externos ditem quem você é ou como deve se portar. Marco Aurélio reforçava que não se deve gastar energia com aquilo que não depende de nós. O silêncio é a tradução prática dessa ideia. Em discussões que não levam a nada, em opiniões que não mudarão, em críticas que não têm fundamento, a resposta mais sábia é não responder. O silêncio retira oxigênio de conflitos que se alimentam apenas da reação. Ele corta a corrente antes que a chama se alastre. Essa postura não significa omissão, mas cálculo. Significa que você escolhe investir energia apenas no que pode gerar frutos reais. O poder do silêncio também se revela nas pequenas situações cotidianas. No trabalho, quando todos querem falar ao mesmo tempo, a pessoa que se mantém em silêncio geralmente é a que mais observa e, por isso, toma decisões mais acertadas. Nos relacionamentos, quem sabe calar em momentos de tensão evita rupturas desnecessárias. Até nas redes sociais, onde a pressa em opinar cria um mar de ruídos, o silêncio preserva sua integridade. Em todos esses contextos, o silêncio age como uma demonstração sutil de poder. Ele mostra que você não é governada pelo impulso, mas pela consciência. Esse poder, no entanto, não é exibido. Ele não busca aplausos nem reconhecimento. É silencioso como sua própria natureza. Quem o pratica sente internamente a diferença. Menos ansiedade, menos desgaste, mais clareza. O silêncio ensina que não é preciso vencer discussões para vencer na vida. O verdadeiro triunfo é preservar a serenidade quando todos ao redor estão em conflito. Essa serenidade é notada, mesmo quando não é comentada. Ela gera respeito, mesmo quando não é declarada. O silêncio, nesse sentido, é uma forma de autoridade que não precisa se impor, porque simplesmente existe. Com o tempo, você percebe que esse poder invisível é uma das maiores conquistas do estoicismo. Ele te dá autonomia para escolher suas batalhas, para proteger sua energia, para viver de acordo com seus princípios. Ao descobrir que não precisa reagir a tudo, você encontra a liberdade de agir apenas quando for realmente necessário. E essa liberdade é o maior sinal de poder, a capacidade de ser dona de si mesma em um mundo que tenta, a todo instante, controlar quem você é. O silêncio é uma ponte entre você e a sabedoria que já habita dentro de si, mas que muitas vezes fica soterrada pelo excesso de informações. Vivemos em uma era em que tudo parece urgente, em que as respostas precisam estar prontas e em que a fala ocupa mais espaço do que a escuta. Nesse ambiente, a mente se acostuma a buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. O silêncio interrompe esse padrão. Ele abre um espaço de introspecção, onde o conhecimento acumulado pela experiência finalmente pode emergir. É nesse espaço que você percebe que muitas das respostas que procura já estão presentes, aguardando apenas que o barulho cesse para que possam ser ouvidas. Os estoicos defendiam a prática da filosofia como uma forma de vida, e não como teoria. Para que esse conhecimento se tornasse real, era necessário refletir em silêncio. Marco Aurélio escrevia para si mesmo justamente como exercício de autoescuta. Ao colocar no papel seus pensamentos, ele criava o mesmo espaço que o silêncio oferece. Um terreno fértil, onde a sabedoria pode florescer. Isso mostra que o silêncio não é improdutivo, mas profundamente construtivo. Ele não paralisa, ele fortalece. É a pausa que organiza, é o vazio que dá forma.
Quando você escolhe se recolher em silêncio, começa a enxergar padrões em sua própria vida, situações repetidas, escolhas que geram os mesmos resultados, atitudes que afastam ou aproximam daquilo que deseja. O barulho não permite esse tipo de clareza porque mantém a mente em estado de constante dispersão. O silêncio, ao contrário, revela o mapa interno. Ele mostra não apenas os erros cometidos, mas também as possibilidades de novos caminhos. Esse processo é essencial para qualquer transformação verdadeira, porque não há mudança sem consciência, e não há consciência sem espaço para refletir. O silêncio também conecta você com a sabedoria do mundo ao redor. Em vez de apenas falar, você aprende a escutar. Escuta os outros com mais atenção, escuta a natureza, escuta os sinais da própria vida. E ao escutar, percebe que há uma inteligência que vai além da sua vontade. Os ciclos naturais ensinam paciência, as pausas ensinam equilíbrio, as repetições ensinam resiliência. Mas tudo isso só é percebido quando o barulho da pressa se cala. É como se o universo sempre estivesse disposto a ensinar, mas apenas quem silencia tem a capacidade de aprender. Essa ponte entre silêncio e sabedoria também se revela em momentos de crise. Quando a mente está tomada pela confusão, qualquer decisão parece impossível. A tendência é buscar conselhos apressados, opiniões externas, soluções rápidas. Mas o silêncio oferece uma saída diferente. Ele não traz respostas prontas, mas devolve a você a calma necessária para enxergar com clareza. Muitas vezes, basta se recolher em quietude para perceber que aquilo que parecia urgente não passa de ruído, e que a verdadeira solução já estava dentro de você. O silêncio não cria sabedoria do nada, ele apenas revela a que já estava oculta. Com o tempo, você percebe que não precisa correr atrás de todas as respostas, porque as mais importantes vêm quando você se aquieta. A prática do silêncio se torna, então, um ritual de reconexão com sua própria sabedoria. Não há fórmula mágica, não há segredo externo, não há manual definitivo. Há apenas a capacidade de ouvir a si mesma, de confiar na sua voz interior, de reconhecer que a vida já colocou em você tudo o que precisa para caminhar. O silêncio é a chave que abre essa porta. O silêncio é um guardião da sua energia vital. Vivemos em uma cultura em que as pessoas falam demais, explicam demais, se justificam a todo instante, como se a própria existência dependesse de provar algo constantemente. Essa necessidade de exposição contínua não apenas desgasta, mas drena a força que poderia ser investida em crescimento real. O silêncio rompe esse ciclo de desperdício. Ele preserva sua energia, impede que você se esgote tentando convencer quem não está disposto a ouvir e protege você do cansaço de se colocar em batalhas inúteis. Quando você silencia, recupera a posse da sua força. Os estoicos ensinavam que não devemos desperdiçar o que é precioso em causas que não têm valor. A palavra é uma dessas riquezas. Cada vez que você fala sem necessidade, gasta parte da sua energia mais essencial. Ao aprender a calar, você aprende também a investir sua vitalidade de forma mais sábia. O silêncio, então, funciona como um filtro. Tudo o que não é realmente importante fica do lado de fora, e você guarda sua força para aquilo que merece atenção. Esse cuidado transforma não apenas a forma como você se comunica, mas também a maneira como vive. Marco Aurélio alertava que grande parte da perturbação da vida vem de se preocupar com o que os outros pensam e falam. Ao adotar o silêncio, você deixa de se perder em tentativas de responder a todas as expectativas. Essa postura economiza energia e devolve a você a clareza de se concentrar no que está sob seu controle. É como fechar as janelas que deixam entrar vento frio. De repente, o ambiente interno se aquece e você percebe o quanto estava permitindo que forças externas drenassem seu equilíbrio. O silêncio também protege sua energia emocional. Palavras trocadas em momentos de raiva costumam gerar arrependimento. Discussões longas e desgastantes, marcas que permanecem. Mas quando você escolhe o silêncio, corta o ciclo da escalada emocional. Evita que pequenas faíscas se transformem em incêndios. Essa contenção preserva sua paz e protege sua saúde mental.
É como se o silêncio criasse um campo invisível que impede ataques de penetrarem profundamente. Ele não elimina a existência de provocações, mas reduz o impacto delas em você. Além disso, o silêncio fortalece sua presença. Pessoas que falam sem parar se tornam previsíveis e, muitas vezes, irrelevantes. Já aquelas que sabem silenciar criam uma aura de mistério e respeito. Não porque estão tentando impressionar, mas porque demonstram autocontrole. O silêncio faz sua energia ser sentida sem esforço. Ele transmite segurança, autoridade e calma. É um lembrete de que não é preciso gastar palavras para ser ouvida, porque a força não está no excesso, mas na precisão. Ao longo do tempo, você percebe que a energia preservada pelo silêncio pode ser redirecionada. O que antes era gasto em explicações inúteis se transforma em foco para seus objetivos. O que antes se perdia em debates se converte em serenidade para construir algo duradouro. O que antes se esgotava em reações automáticas se transforma em poder de escolha. O silêncio, assim, não é apenas ausência de fala, mas estratégia de vida. Ele garante que você não desperdice aquilo que tem de mais precioso, sua energia. O silêncio é uma forma de reconquistar a liberdade interior que tantas vezes é perdida quando nos deixamos aprisionar pelas opiniões alheias. A maior parte das pessoas fala demais porque teme ser mal interpretada, teme o julgamento, teme ser esquecida. Mas, paradoxalmente, quanto mais se tenta justificar e agradar, mais se perde a própria essência. O silêncio rompe esse ciclo de dependência, porque ele retira dos outros o direito de validar quem você é. Quando você escolhe não se explicar, quando guarda para si seus planos e decisões, está afirmando que sua vida não precisa da permissão de ninguém para ser vivida. Essa postura estoica devolve a você a soberania sobre sua própria existência. Os estoicos ensinavam que devemos viver de acordo com a nossa natureza, e não para corresponder às expectativas externas. O silêncio se torna um aliado poderoso nesse processo, porque impede que você seja arrastada por comparações e cobranças. Ao calar, você protege o que ainda está em construção, evita que críticas precoces contaminem seus projetos e garante que sua energia esteja voltada para agir e não para se defender. O silêncio, assim, funciona como um território sagrado, onde seus planos amadurecem antes de serem expostos ao olhar dos outros. Essa reconquista de liberdade não é apenas externa, mas principalmente interna. Quando você se acostuma a calar, percebe que não precisa de tantas justificativas nem para si mesma. Muitas vezes, somos escravas de diálogos internos intermináveis, tentando explicar nossas escolhas, ensaiando respostas para críticas que nem chegaram. O silêncio dissolve essa necessidade. Ele ensina que viver não exige defesa constante, que basta agir em conformidade com seus valores. A liberdade verdadeira nasce quando você não sente mais necessidade de provar nada, apenas de ser fiel a si mesma. Marco Aurélio reforçava que a vida é curta demais para ser desperdiçada com opiniões que não mudam nada. O silêncio coloca isso em prática. Ele lembra que cada palavra gasta tentando agradar quem nunca ficará satisfeito é uma fatia da sua vida desperdiçada. E não há recurso mais precioso do que o tempo. Ao silenciar, você preserva esse bem finito, usando-o para aquilo que realmente importa: cultivar sabedoria, fortalecer sua mente, viver de forma íntegra. Essa postura também desperta um tipo de respeito diferente. Pessoas que não se apressam em se explicar transmitem segurança. Elas mostram que sabem quem são, que não precisam da aceitação do grupo para manter suas convicções. O silêncio, nesse sentido, cria uma aura de autoridade silenciosa, porque quem não se dobra ao julgamento alheio conquista a admiração de quem observa. Essa é uma liberdade que não precisa ser proclamada, apenas vivida. No fim, o silêncio como caminho para a liberdade é um lembrete de que você já possui dentro de si tudo o que precisa. Não são as opiniões externas que definem sua identidade. Não são os aplausos que validam seu valor. Não são as críticas que determinam seu destino. O silêncio corta essas correntes invisíveis e devolve a você a autonomia de ser quem é sem pedir permissão. É nessa liberdade que o estoicismo floresce.
no espaço em que você pode finalmente viver guiada por sua essência, e não pelo barulho ao redor. O silêncio é um aliado essencial na construção da disciplina, porque ele ensina você a controlar não apenas suas palavras, mas também seus impulsos, suas reações e até seus pensamentos mais imediatos. A vida cotidiana está repleta de situações em que a pressa de responder, o desejo de se justificar ou a necessidade de se impor nos levam a gastar energia de forma precipitada. É nesse ponto que o silêncio se torna um exercício de autocontrole. Ele mostra que nem tudo merece uma resposta, que nem toda provocação exige confronto, que nem todo chamado merece atenção. Ao praticar essa contenção, você fortalece a disciplina que sustenta todas as outras virtudes. Os estoicos compreendiam a disciplina como a capacidade de viver de acordo com a razão e não com as paixões, e o silêncio é o primeiro campo em que essa batalha acontece. Quando você cala diante da raiva, está treinando a disciplina da paciência. Quando escolhe não revelar seus planos antes da hora, está cultivando a disciplina da estratégia. Quando opta por não alimentar discussões inúteis, está exercitando a disciplina da sabedoria. Cada silêncio escolhido com consciência é um tijolo colocado na construção de uma vida mais ordenada e firme. Marco Aurélio registrava em suas meditações que uma das maiores forças do ser humano é a de não se deixar perturbar pelo que está fora do seu controle. O silêncio traduz esse ensinamento em prática. Ele ensina que a disciplina não é apenas acordar cedo, trabalhar duro ou cumprir metas externas, mas também dominar o fluxo interno de palavras, pensamentos e emoções. A disciplina do silêncio é invisível, mas molda toda a sua postura diante da vida. Ela impede que você se perca em respostas automáticas e te mantém fiel ao que realmente importa. Essa prática exige constância, porque a tendência natural é preencher qualquer espaço com palavras. O silêncio força você a suportar o vazio, e essa é a disciplina mais difícil de todas. Permanecer em quietude quando tudo dentro pede reação. Mas é nesse esforço que a mente se fortalece. O que antes parecia insuportável se torna natural, e o que antes gerava ansiedade se transforma em serenidade. O silêncio, assim, não é apenas um exercício momentâneo, mas uma escola diária de disciplina mental e emocional. Com o tempo, você começa a perceber os frutos dessa escolha. Situações que antes tiravam sua paz já não têm o mesmo efeito. Provocações perdem o poder, discussões perdem a importância, a pressa perde o sentido. O silêncio ensina que a disciplina não é repressão, mas liberdade. Porque, ao dominar seus impulsos, você não está se limitando, está se libertando da escravidão que eles representavam. A disciplina silenciosa devolve a você a autonomia de agir com clareza, em vez de reagir por instinto. No fim, o silêncio como aliado da disciplina mostra que o verdadeiro domínio de si não precisa ser exibido, apenas vivido. Ele é a prática invisível que sustenta todas as conquistas visíveis. É a base sólida que garante que suas escolhas não sejam fruto de pressa ou pressão, mas da consciência plena. E quem aprende a cultivar essa disciplina silenciosa, descobre que a vida se torna mais ordenada, mais lúcida e mais alinhada àquilo que realmente importa. O silêncio é um espaço de renovação, onde você encontra forças para recomeçar mesmo depois de quedas e fracassos. A vida, inevitavelmente, impõe momentos de dor, perda e desorientação. Nessas horas, o barulho do mundo costuma aumentar. Pessoas opinam, aconselham, julgam, e sua mente, já fragilizada, se enche ainda mais de vozes contraditórias. É nesse cenário que o silêncio se revela como o recurso mais precioso. Ao se recolher, você cria um espaço onde pode reorganizar seus pensamentos, compreender suas emoções e recuperar a clareza que o caos externo tenta roubar. O silêncio se torna, então, uma espécie de refúgio regenerador. Os estoicos ensinavam que não é a queda que define o ser humano, mas a forma como ele se levanta. E levantar exige energia, foco e lucidez. O silêncio é o lugar onde esses elementos são recuperados. Ele interrompe o ciclo de autocrítica feroz que tantas vezes impede a superação. No silêncio, você consegue olhar para o fracasso com distanciamento, reconhecendo o que pode aprender em vez de se aprisionar no arrependimento.
É ali que você percebe que cada erro é também uma lição, e que cada dor pode se tornar um degrau para uma vida mais forte. Marco Aurélio escrevia que a vida de cada homem é o que seus pensamentos fazem dela. Essa frase ganha profundidade no silêncio, porque é nele que você pode reformular os pensamentos que antes estavam carregados de negatividade. O silêncio limpa a mente como a chuva limpa o ar poluído. Ele abre espaço para novas perspectivas, novas ideias, novas possibilidades. Ao invés de continuar repetindo as mesmas histórias internas, você se dá a chance de criar narrativas diferentes, mais leves e mais alinhadas com a pessoa que deseja se tornar. Esse processo de renovação não acontece em meio ao barulho. Ele exige quietude. O silêncio oferece o descanso necessário para que a mente se recupere e o coração se fortaleça. É como um solo fértil que precisa de pausa para que novas sementes cresçam. Se você continua falando sem parar, explicando sem parar, reagindo sem parar, não dá espaço para que essa renovação aconteça. Mas, quando silencia, abre a porta para o novo entrar. O silêncio é o útero invisível onde o renascimento é gestado. Essa renovação se manifesta também no corpo. O silêncio reduz a ansiedade, regula a respiração, diminui a pressão interna que tantas vezes se acumula em forma de tensão e cansaço. Ele devolve vitalidade porque impede que você gaste energia em batalhas inúteis. O que antes parecia insuportável se torna suportável, e o que parecia o fim se revela apenas como um recomeço. O silêncio não elimina a dor, mas a transforma em força. No fim, o silêncio como espaço de renovação ensina que não há fracasso definitivo, apenas pausas necessárias para que você volte mais forte. Ele mostra que não é preciso se desesperar diante das quedas, porque cada silêncio vivido com consciência é também um renascimento. E ao aprender a se renovar dessa forma, você descobre que é capaz de enfrentar qualquer adversidade. O silêncio devolve a você não apenas a calma, mas a certeza de que sempre existe um caminho para recomeçar. Silenciar não é desaparecer, não é se anular, não é recuar diante da vida. Silenciar é escolher o território onde sua força pode se expandir sem ser diluída pelo barulho do mundo. Depois de percorrer cada reflexão, fica claro que o silêncio não é ausência, mas plenitude. Ele é disciplina, é cura, é proteção, é liberdade. Ele é resistência contra o caos externo e, ao mesmo tempo, reconciliação com o universo interno. É nele que você descobre quem realmente é, porque somente quando o ruído se apaga a verdade tem coragem de se manifestar. O silêncio é a linguagem da essência, e só quando você aprende a escutá-lo, se torna capaz de viver uma vida que não depende de máscaras ou da aprovação alheia. Os estoicos compreenderam que a sabedoria se cultiva no recolhimento. Marco Aurélio escrevia em silêncio porque sabia que a força não nasce do discurso público, mas da convicção íntima. Epicteto ensinava que não são os eventos que moldam o ser humano, mas o modo como escolhe respondê-los, e essa escolha se fortalece na pausa silenciosa que antecede a reação. Sêneca lembrava que a vida é breve demais para ser desperdiçada com palavras vazias, e que cada instante de silêncio vivido com consciência é um investimento na eternidade da alma. Essas vozes antigas ecoam até hoje, provando que o silêncio nunca foi vazio, mas sempre cheio de poder. Na prática, o silêncio se mostra como a base de todas as transformações duradouras. É ele que protege sua energia contra dispersões inúteis. É ele que organiza seus pensamentos quando o caos tenta tomar conta. É ele que sustenta sua disciplina diante das tentações, e é ele que oferece a cura quando a dor parece insuportável. O silêncio se torna sua fortaleza invisível, aquele espaço que ninguém pode invadir, porque pertence somente a você. Ele é o guardião do que é essencial e, ao mesmo tempo, a chave que abre as portas do autoconhecimento. Ao adotar o silêncio como prática, você descobre que não precisa lutar contra tudo nem responder a todos. Percebe que há uma liberdade imensa em não reagir, em não justificar, em não explicar. Essa liberdade devolve a você o tempo e a energia que antes eram consumidos por batalhas que não levavam a lugar nenhum. O silêncio, então, se revela como estratégia de vida.
um modo de caminhar com serenidade em um mundo que grita, um modo de permanecer firme em meio às tempestades, um modo de florescer sem precisar anunciar. E é nessa quietude que acontece a revelação mais profunda. Você não precisa se tornar alguém para finalmente ter paz. Você já é suficiente. O silêncio não transforma você em outra pessoa. Ele apenas retira o que estava em excesso para que sua verdadeira essência possa brilhar. Ele mostra que a força não está em vencer discussões, mas em vencer a si mesma. Que a cura não está em esquecer a dor, mas em atravessá-la em serenidade. Que a liberdade não está em falar mais alto, mas em escolher o que merece ser dito e o que deve permanecer guardado. Por isso, o convite final é simples e poderoso. Abrace o silêncio. Permita-se praticá-lo todos os dias, mesmo que por instantes. Recolha-se, escute-se, observe-se. Faça do silêncio seu mestre, seu escudo, sua medicina e sua ponte para a sabedoria. Quanto mais você se abrir a ele, mais descobrirá que já possui dentro de si a força que tanto procura fora. E quando essa descoberta se tornar parte da sua vida, nada externo terá poder de roubar sua paz. O silêncio será, então, não apenas um exercício, mas um estado de ser. E nele você encontrará, finalmente, a versão mais verdadeira e indestrutível de si mesma.